Oi, vamos lá, vamos aguardar aqui. Claro que eu vou colocar um filtrozinho pra gente ficar gatinha. Vou escolher um bem legal. Aí, gostei desse. Pronto. Sejam bem-vindos. Vou aguardar aqui o Gustavo entrar. Nosso tema da live de hoje será o papel da escola em tempos de pandemia. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai fazer uma live super especial. Muito bem. Vamos esperar um pouquinho. Sejam bem-vindos quem está entrando. Hoje a gente vai ter um bate-papo especial. Nós vamos ver um pouquinho o lado das escolas em relação a essa pandemia. Vou esperar aí o Gustavo entrar. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Gustavo. Deixa eu ver se ele entra aqui. Olá, sejam bem-vindos. Só estou aguardando o Gustavo entrar. E hoje nós teremos aí um bate-papo. Aguardando aí um pouquinho. Aí, o Gustavo já entrou. Vamos lá visualizar. Vou fazer. Muito bem. Olá, Dani, tudo bem? Tudo bem? Aqui o celular. Opa, tá caindo. Aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar com vocês. Está ouvindo aí meu áudio? Está ouvindo tudo bem? Tá, qualquer tô coisa ouvindo bem. Aqui. Não, aqui para mim tá tranquilo, não tá dando eco não. E aí, tá bem também, né? Beleza, bom demais. Aí, muito bem. Bom, ai, que bom, né, que a gente conseguiu aí organizar nossa agenda para a gente ter esse bate-papo massa que vai ser hoje. Olha só, beleza. O tema da nossa live de hoje. Não, agradeço ao convite, é um prazer estar aqui, porque falar de ensino e tecnologia, a gente está sempre disponível, né? Lógico. E assim, né, falar de ensino, então, é uma coisa que é uma paixão que a gente tem em comum, né, é uma coisa que a gente que está em época de pandemia, a gente sabe da importância, está todo mundo bastante assustado, mas o que nós vamos fazer agora em época de pandemia, qual é o posicionamento? Então, assim, é uma conversa que eu tenho certeza que várias pessoas vão ganhar, né, com esse bate-papo que a gente tem aí a acrescentar para as pessoas. E aí, já que nós estamos iniciando aí o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente um pouco aí para a galera, né? Nossa live vai ficar salva, muita gente vai ter a oportunidade de assistir depois. E falar um pouquinho de você. Bom, meu nome é Gustavo Ávila, né? Eu estou atuando na gestão educacional aqui do Colégio Ávila. A minha formação é bacharel em Ciência da Computação pela PUC, tenho 4 pós-graduações em áreas diferentes, né? Em gestão na área hospitalar, em gestão na área da comunicação, na área da computação e também em negócio e marketing. Então, eu atuo como consultor em gestão aqui e também como gerente de marketing. Eu fui servidor público por 9 anos e peguei uma licença, o que me permitiu estar atuando na vice-diretoria aqui, junto ao meu pai, que é o seu Talma Ávila, que todo mundo conhece. Aquele senhorzinho que fica na porta aqui. Então, eu Coisa boa. da primeira fase e sou o pai de 2 filhos também, né? Casado com a minha esposa, Tati, mandar um beijo para ela, deve estar nos assistindo.
Durante todos esses anos que eu atuei, tanto na gestão pública, eu sou certificado como gerente de projetos, né? Tem uma instituição que é a maior do mundo, chama PMI, Project Management Institute. Eu sou certificado como gerente de projetos nessa área desde 2013 e fiquei 10 anos em Brasília, sempre atuando em cargos de gestão, né? E fui aprendendo bastante sobre a gestão de negócio e gestão de pessoas. E é o que a gente está aplicando agora aqui no Colégio Aba, né? Então, para felicidade do colégio, quando essa pandemia veio, eu já estava aqui, então a gente conseguiu agir muito rápido, né? Assim, quando surgiu o decreto de isolamento social, né? E veio aquela nota do Conselho, o Conselho Estadual de Educação, falando que as aulas teriam que ser todas online, isso foi dia 16 de março, né? Que as aulas teriam que ser online na outra semana, tipo assim, na outra semana não, né? No dia seguinte, né? Na segunda-feira, o negócio saiu tipo, domingo, amanhã não tem mais aula, manda todo mundo embora que a aula é online, então, né? Teve pai que saiu tão desesperado que meu pai já ficou ali na porta, né? Quando chegava, o meu pai falava, não vai poder ter aula, isolamento social. Teve pai que fugiu pro meio do mato, literalmente, sabe? Pai que voltou 2 semanas depois, a gente foi pra fazenda, o que que tá acontecendo? Tá tendo aula? Como é que não? Tá. Nossa, a gente nem sabia, a gente escondeu do mundo lá, não queria nem ver as notícias, tá? Aí, é muito engraçado, né? Mas foi desse jeito mesmo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Eu estava até vendo uma piada, né? Que o cara estava dirigindo o carro muito apressado e desesperado. Tal. Aí o carro dele estava soltando os parafusos, quando vê, soltou os 4 parafusos de uma roda, né? Então ele ficou com uma roda, o carro com 3 rodas e a outra roda caiu, né? E ele desceu desesperado lá. Nossa, como é que eu vou fazer para o carro andar? E pensando, e tentando chamar o guincho ia demorar e ele tinha que chegar logo. Não tinha como ficar parado ali. Aí tinha um hospício lá, um doidinho, parado lá na frente, na porta. O doidinho falou, uai, e você quer ajuda? Eu falei, não, mas você não consegue me ajudar não, aqui é negócio de mecânica e tal. Ele falou, não, mas não tem 4 rodas, 4 parafusos em cada roda? Ele falou, tem. Ele falou, se você tirar um de cada roda e botar 3, vai ficar 3 parafusos nas 4 rodas. Eu acho que dá pra... Falou, uai, rapaz, você não é doido, né? Ele falou, não, só estamos uma. Então, esse é um momento que a gente teve que trocar os parafusos, assim. O ideal era o guincho? Claro, o ideal era o guincho, o ideal era ter uma preparação, capacitar os professores, adquirir as melhores ferramentas, passar login para todos os pais, todos os alunos, fazer todo um gerenciamento que a gente chama de ACL, né, que é autenticação, controle e login, para que não entrasse ninguém. Várias escolas aí, né, pessoas indevidas ou até pessoas que precisam entrar, não conseguem entrar na sala de aula. Então, realmente foi um transtorno para todas as escolas, né? Mas, para a felicidade do Colégio Aba, como eu já estava aqui, eu tenho um background muito forte nessa área, né? Muitos anos, há 30 anos trabalhando com isso praticamente. Então, nós conseguimos já no dia seguinte, né? No dia seguinte a gente já estava gravando videoaula, a gente soltou um vídeo que ficou famoso, que é do Joel andando na lua, o professor de matemática lá. Ele dá aula de matemática e ciências também, né? Nesse caso era ciência. A gente já pôs aquela tela azul, pôs ele andando na lua. Ô, pessoal, não fugir para a lua do coronavírus, não. Tem no Instagram da colega. Que legal. Então a gente entrou logo na sequência, sabe? Mas falar que foi fácil não foi fácil, porque na sequência a gente entrou só com 30 minutos de aula, essa aula presencial à distância, né? E o restante era vídeos gravados, era atividades e tal, né? Até a gente chegar onde a gente chegou hoje, que são realmente 4 horas ininterruptas de aula, né? 4 horas... Né? Ininterruptas não, tem mais 4 horas de aulas online mesmo, presenciais. Entendi. Deu pra entender? Fugir do tempo. Não, mas bate-papo mesmo, tá tudo certo. E, na verdade, eu ia justamente te falar, eu ia te perguntar isso em relação a como que foi o choque, assim. Tipo, nossa, foi de um dia pro outro mesmo, né? Então, foi isso. Vocês tiveram que se reinventar. É que as pessoas não podiam vir. Nem os professores poderiam vir, na verdade. Entendi. A gente até começou os professores vindo, mas não tinha mais já ninguém, não tinha aluno, não tinha nada. Alguns professores com mais grupo de risco nem vieram. E a gente começou a fazer algumas gravações. Chegou uma notificação do conselho falando para os professores não virem e tal. Do conselho não, desculpa, do sindicato dos professores, né? Então, ou seja, pô, não tem nem como a pessoa vir aqui para eu explicar para ela o que ela vai fazer para que a aula online seja fluida, né? Seja fluida, funcione, porque
a aula online não é igual a aula presencial, assim, eu acho que o que isso serviu para mostrar para a gente é isso, que assim, nada substitui a presença, sabe? Ao vivo é outro esquema, porque é outro esquema do professor com o aluno, é outro esquema do aluno com ele mesmo e com os colegas, né? Então, algum tema que você possa querer dar online, talvez ele não vai funcionar tão bem, ele não é tão engajante, sabe? O aluno vai sair assim, nossa, então o som de G pode ser som de J e tal, tem assuntos que são maçantes para ser dados online. Em compensação, você pode pegar outros assuntos nesse momento para transformar a aula mais lúdica, mais engajante. Querendo ou não, o aluno estava acostumado com a internet, né, com o celular, o computador, com um meio de apenas prazer, né? A internet é um lugar onde ele tinha o controle, tinha liberdade, escolhia o que ele queria assistir, ou estava vendo jogando Free Fire, como diz seus alunos aí, né? Que devem estar assistindo a gente, sabendo que eles gostam de Free Fire. Não só eles não, né? Todo mundo nessa faixa etária gosta de Free Fire. A gente também, a gente não usava tanto o computador, né, assim, agora tá todo mundo home office, agora a casa já virou trabalho, a gente teve que se adaptar a isso. Imagina os alunos, né, que isso mesmo. Agora olha pro computador e já tem que olhar, nossa, agora isso aqui vai virar dever, né, tá diferente, né? Exatamente. O professor teve que aprender a ser youtuber de um dia pro outro, não era nem acostumado a ouvir a própria voz, ver a própria imagem, né? E ter que se aceitar, entender que não ia ser perfeito, teve que acostumar ainda com tudo isso, né? Mudar a didática, procurar os melhores temas. Não foi fácil, não. Teve que mostrar muita vontade, mas graças a Deus a equipe aqui foi valente nesse sentido, sabe? O pessoal foi engajado, eu sei que tem alguns até assistindo a gente, eu falei no grupo essa hora que queria parabenizar todos eles, que assim... É claro que no começo teve aquela resistência, né? Não, mas precisa o tempo inteiro, os meninos vão ficar assistindo o tempo inteiro. Isso foi uma surpresa para mim. E olha que eu sou da área há muitos anos, eu já trabalhei aqui em 96, a gente montou um projeto chamado Projeto Multimídia, que era só para fazer aulas interativas, para ser passada na lousa digital e tal. Então eu vejo a escola tentando, e aí não só a nossa, né, mas assim, a educação e as escolas tentando revolucionar tecnologicamente o ensino há muitos anos, né? Mais de 20 anos. E eu mesmo, com a minha experiência de usar computador o dia inteiro e tal, eu não achei que as crianças fossem aguentar, ficar assistindo aula e tal, mas foi uma grata surpresa. Na verdade, graças a Deus, você vê, a velocidade das conexões hoje é bem melhor do que era, né? Você vê, nós estamos fazendo essa live aqui tranquilamente, então a gente conseguiu fazer aula para 30, 40, 50 alunos sem problemas de conexão, né? Isso já facilitou bastante, assim, aumentou. E querendo ou não, as crianças têm mais paciência do que a gente pensa, né? Ou seja, a gente tem que dar a oportunidade de testar a resiliência, né? Eu vi depoimentos de pais nossos falando isso, né? Que antes o menino estava jogando na internet, caía, o menino já fechava e tal, tá. Aí como na aula de vez em quando a internet da casa dele dava um probleminha, depois ele estava lá no jogo e dava um problema e ele falava pra mãe, não, mãe, é a internet, né? Deve estar dando um problema e tal. A mãe me falou, sabe? Eu vi o meu filho ficando mais calmo, ou seja, mais resiliente com os problemas de tecnologia. Que coisa engraçada. Então ele está aprendendo a lidar até com a parte emocional dele também, né? Exatamente. Assim, a gente sempre pensa que as coisas vão derrubar a humanidade, mas a humanidade sabe se adaptar, né? Eu vejo meus filhos, né? Eu tenho 2, né? A Valentina fez 6 anos, estava com 5 até pouco tempo, e o Gustavo com 7 anos, o Gustavo filho. Assim, eles já acostumaram, já não estão mais, não aguento mais coronavírus, quero sair. E arrumaram um monte de coisa que faz em casa mesmo, seja com computador ou não, e as crianças conseguem se adaptar, e até a gente consegue, até os idosos conseguem. Assim, é duro, mas não é tão duro quanto parece, a não ser para realmente pessoas que estão... Né? A não ser para pessoas que já têm algum problemas emocionais, né, que está com um desvio de sanidade mental, isso pode ter sido pior, mas assim, dentro da escola funcionou muito bem, melhor do que eu esperava. Eu achei que sim, vamos fazer o que der, não, mas a gente fez suficiente para ser satisfatório. Ai, que bom, Gustavo. Assim, para quem não me conhece, eu sou professora também, né, e aí eu já venho na pegada online, já tem pelo menos uns 2 anos. Então, eu sofri menos, vamos falar assim, mas eu já tive letra, faculdade. Eu já, pelo menos, eu já estava acostumada.
Eu já estava acostumada com a minha voz, pelo menos. Mas o engajamento é um negócio que foi muito desafiador, porque os professores, eles assustaram muito, porque preparar a aula é bem diferente, não ter a interação com o aluno é um negócio realmente que a gente sente muita falta, né, que nunca vai ser substituível, nunca. A gente está com saudade mesmo de aluno, do olho no olho, isso é um negócio que a gente sente falta, mas a gente adapta, realmente, né? E eu vejo que esse é um momento, Gustavo, e você sabe, assim, que a parte da educação, ela nunca, ninguém conseguiu mudar até hoje. Então, a gente ainda tem um pensamento muito arcaico, né? Nós estamos falando ainda da mesma educação, do mesmo modelo educacional da Revolução Industrial, nuca na frente de nuca, com rituais, horário para o lanche, o professor ainda expositor, né? E agora de repente, a gente está conseguindo desenvolver ali novas habilidades. De repente, agora o aluno ele vai poder ter um pensamento um pouco mais crítico, ele vai poder desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, a criatividade. E aí, de repente, a escola ela vai ter a oportunidade de se reinventar nesse sentido, né? De trazer novas habilidades. E, às vezes, os pais eles vão ter que mudar um pouco a mentalidade de que isso também mudou. Porque agora que vem a minha pergunta para você, se os pais eles ficam cobrando muito, tipo, nossa, cadê os exercícios? Eu quero meu filho exercício. E calma, gente, não é assim. Eu vou só ligar lá. Vou levantar, desculpa, vou levantar, mas só que eu tô vendo que eu tô suando aqui no busto já. Liguei o ar. Acontece. Mas é o seguinte, isso que você falou é bastante interessante mesmo, né? Assim, os pais achavam que era fácil ser professor, né? Então, no começo, a cobrança era tipo assim, não, eu que vou dar aula para o meu filho, eu não sou professor de nada e tal, tá. Cada vez a gente foi colocando mais tempo, justamente porque no começo, como a gente achou que ia ser 15 dias, né? 15 dias, não, no máximo 30 dias, quem diria? Foram 100 dias, né? Já tem mais de 100 dias do isolamento. E no começo, então, a gente achou que ia dar para passar, e os pais acompanhavam em casa, mandava o exercício a gente pegou as ferramentas do Google, no Google for Education. Então, no começo, a gente até achou que ia ser possível. E teve muita reclamação mesmo, de pais assim, não, mas o professor tem que ensinar, eu não vou ensinar não e tal. Mas, no final, eu vejo que os pais estão muito mais, como é que eu diria, valorizando a figura do professor, do mestre, de ver assim, rapaz, eu não dou conta com 2 meninos, como é que o professor dá conta com 30, sabe? Tem pai que já reconhece isso, tipo assim. Amém! O professor dá conta com 30. Então, realmente, eu concordo com você. Assim, a escola, como diz o Murilo Gana, a escola é cadeia e indústria. Escola, cadeia, indústria, eu acho que ainda tem mais um, que é esse modelo, onde você fica sentado, porque tem horário, prisão, que tem horário para tomar. Que é a mesma coisa. Você fica sentado, o cara lá na frente fica te fazendo é o que a gente chama de metodologia passiva, né? O aluno senta e o professor enfia o conteúdo na cabeça dele. O oposto da metodologia ativa, que foi a minha pós lá no Sírio-Libanês, foi com esse modelo, e a gente usa bastante aqui também a metodologia ativa, que é justamente assim, partir de perguntas para o aluno raciocinar, para ele se engajar no conteúdo e entender a resposta, não só, então tá, a água evapora 100 graus. A outra coisa é saber, se a água evaporar, se eu esquentar a água a 100 graus, o ovo não vai cozinhar, sei lá, o café, o leite vai derramar. Outra coisa é fazer ligação emocional com o aprendizado, né? E realmente, o pior de tudo, ainda mais que eu estou fazendo uma pós em Big Data e inteligência artificial agora, né? E eu vejo para onde o mundo vai em relação à tecnologia, assim, do mesmo jeito que antigamente não tinha celular, e meu tio, que era da telecomunicação, ficava falando, vai vir celular, mas como assim, Tivani? Celular não é um telefone que você fala sem fio. Não, mas tem telefone sem fio. Não, mas ele não tem linha, você fala de qualquer lugar e tal. E mas assim, a gente não via muita utilidade no celular. Então, quando veio o celular, foi uma das paradigmas. Quando veio a internet, foi a principal revolução da telecomunicação, eles chamam da terceira revolução industrial, né?
E agora vai vir Sim. a quarta, que é essa da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, né, do carro que dirige sozinho. O mundo do futuro é esse, o mundo onde tudo vai estar conectado, né, é o chamado internet das coisas. Então, seu computador está na internet, o celular está na internet, seu liquidificador vai estar na internet, por toda a sua casa vai estar na internet, tudo, a sua roupa daqui a pouco vai estar na internet também. E esse mundo, um mundo onde as tarefas mecânicas, as tarefas que você ganha conhecimento e simplesmente executa o conhecimento que você ganhou, ele não vai ter mais espaço, sabe? Tanto que lá nos Estados Unidos, eu acho que já está em 80% dos processos, o pessoal não chama mais um advogado iniciante, eles usam o IBM Watson, que ele já te encaminha ali nos processos, ou seja, é um robô de inteligência artificial falando o que você tem que fazer nos seus processos, né? Do mesmo jeito que eu tirei uma chapa do dente lá, já sai tudinho, onde tem cada coisa, onde eu fiz cada procedimento, não precisa mais do laudador, odontólogo, sabe? E do laudador na medicina também, eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu já vejo que daqui a pouco não precisa mais do cara olhar o raio-x e falar onde está. O raio-x já vai falar onde tem cada doença. Nesse mundo do futuro, que é a sociedade da inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, cidades conectadas, cidades inteligentes, não vai ter espaço para a pessoa que só grava conteúdo. Eu sei todas as capitais, todas as leis, 2342. Né? Por quê? A pessoa busca no Google e tem. Só conhecimento não vale mais tanto para as crianças que a gente está formando agora. Para as crianças que a gente está formando agora, o que realmente tem importância é a capacidade de usar o conhecimento, que a gente chama de habilidade, né? Ou competência. Transformar, né, Gustavo? Isso, usar a criatividade, a competência, conhecimento, habilidade e atitude. A gente usa gestão de pessoas, mas é por esse caminho que a educação deve ir também. Então, se a gente estiver formando simplesmente a formação cognitiva, sem estar dando espaço para o pensamento crítico, o pensamento criativo, sabe? Simplesmente no científico, sem estar ensinando os meninos a raciocinarem e conectar os pontos e criar coisas diferentes, eles vão estar fazendo somente o mesmo que as máquinas. E isso vai valer pouco no futuro, entendeu? Então, não é para isso que a gente está preparando a escola. A gente está preparando a escola no modelo sócio-interacionista, né? Vendo todo o background da criança. Já teve caso aqui que teve reunião de pauta, mudou todo o jeito de uma aula lá, porque uma criança gostava muito de inseto e ficava com a lupa atrás dos insetos. Aí a aula foi feita em cima dos insetos, a turma inteira aprendeu junto do hobby daquele aluno, entendeu? Isso é sócio-interacionismo. Mas isso é para preparar o pensamento criativo, o pensamento crítico, para quando chegar lá na frente ele conseguir sobreviver no mundo de 2030, entendeu? Legal. Então, realmente, o pensamento escolar clássico, onde a sala é igual ao militar, é igual à cadeia, está cada vez mais tendo que ser transformado. E foi uma oportunidade. Essa transformação. Raciocinar sobre isso. E essa transformação, ele tá vindo da porrada, né? Ou você transforma, você muda, ou você não muda. Então, a gente tem que realmente ver oportunidades, né, nas crises. E, de repente, a gente está preparando os alunos, e não só alunos, como os adultos, a gente está formando pessoas, eu vejo que mais preparadas, né? A gente está preparando essa galera, inclusive para tudo. E eu costumo falar, por exemplo, para os meus alunos, gente, quando vocês acordarem, se vocês tinham um horário para ir para a escola, tenta pelo menos manter uma rotina para vocês, por exemplo, desenvolverem a disciplina. Por exemplo, não vai fazer, assistir aula de pijama. Mostra para o seu corpo que você coloque pelo menos uma roupa ali para você, né, já mostrar para o seu corpo que você levantou, que você está ativo. Então, assim, é o autocuidado também, que sempre está terceirizado, né? Por exemplo, eu já escutei muito, eu sou professora de matemática ainda, o povo falar assim, eu não aprendi matemática porque meu professor era muito ruim. E hoje em dia você tem uma ferramenta nas mãos que chama internet e tempo disponível para estudar. Então, você já não pode ficar terceirizando essa culpa mais. Então, assim, a gente já tem que treinar, inclusive, os alunos a serem autodidatas. Então, são novas habilidades mesmo. Então, a gente tem que tentar fazer disso uma oportunidade. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você, Gustavo, é a respeito da divisão de escola aí do Colégio Ávila. Como que é feito, assim, as séries, né? Como que é feito? Porque eu acho que são desafios diferentes, né? Para cada situação que você teve que enfrentar aí, né?
Tanto que a gente usou até ferramentas diferentes. A gente tem desde o infantil, né? O infantil 2 anos até os 5 anos. Então a gente tem infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5. Então tem uns pico ruxo de 2 anos aqui, parece um bebê. Faz aula de balé, que menininha que faz aula de balé com os coquezinhos com a roupa de balé de 2 anos, até 5 anos, que seria como se fosse o maternal de antigamente, né? Aí começa o primeiro ano com 6 anos de idade, seria o antigo pré. Aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, o quinto é com 10 anos de idade. Isso, então, o infantil é de 2 a 5 anos. O fundamental, primeira fase, é de 6 a 10 anos. E tem o fundamental, segunda fase. A gente vai até o 9º ano aqui. Que é, então, 11, 12, 13, 14 anos de idade. Aí a gente entrega para o ensino médio a criança com 15 anos. No fundamental, primeira fase, e no infantil, a gente usou ferramentas do Google, e para videoconferência a gente usou o Google Meet, que é como se fosse mais uma sala onde todo mundo está no mesmo nível hierárquico. É como se fosse esse nosso aqui, está todo mundo conversando, porque a gente entendeu que as crianças menores elas têm que participar. Já na segunda fase, não. A gente usou o Zoom mesmo, né, que quase todo mundo usou, e aí então a criança tem que levantar a mão para solicitar a participação. E o modelo realmente é um pouco mais diferente. Na segunda fase, você é mais conteúdo, né? Dá para suportar mais gente na mesma sala. Na primeira fase, não. Até por normas, né? Tem turmas que são só 15 alunos, 20 alunos, 25 alunos. Então, na segunda fase, deu para ser uma aula mais expositiva. Na primeira fase, no infantil, nem se fala. Tem que ser cantando e levanta e põe música e faz os meninos interagirem, mostra cor e tal. Então, quanto menor, mais a aula teve que ter full duplex, né? Os meninos participando e o professor interagindo. Via online é bem mais difícil, mas ainda bem que a gente tem umas artistas aqui, Thiago, que veste de circo, veste de homem das cavernas e tal, e conseguiu engajar os alunos. Mas a gente tem isso, então, o infantil, que começa com 2 anos, o fundamental 1, de 6 a 10, e o fundamental 2, de 11 a 14. E os desafios, como é que foram? Foram esses, né? O primeiro foi conectar todos os pais, né? Colocar todo mundo dentro da mesma sala, separar, mostrar como é que funcionava, tá? Cada pessoa estava num lugar diferente. Muitas vezes a conexão nem dava, então às vezes a gente gravava a aula, entregava depois para quem não tinha conseguido assistir. Depois a gente foi forçando cada vez mais porque a gente tinha que colher frequência, né? Então a gente tinha que cada vez mais forçar para que acontecesse online, ainda que o engraçado é isso, né? As pessoas correram atrás também. Os pais foram atrás de um computador, melhorar a internet e tal. Eles se preocuparam com a educação dos filhos. E o governo não deu brecha, né? Os normativos não falaram pra gente, não, faz um quebra-galho para fazer depois. Eles falaram para dar aula normal, para contar normal, fazer avaliação normal. Então, com certeza, a avaliação foi um desafio, né? Porque se fazia online ou não, se postava, entregava no dia seguinte e tal. E a gente teve de todas as formas, assim. A gente acabou encaminhando mais para o online, para prova online e tal, mas também teve avaliações para ser entregue no dia seguinte. Fora toda a parte, tem a somativa e a formativa, né? A gente faz a análise da participação, da entrega de tarefas e tal, de livro de atividades que eles já tinham pego aqui, muitos na segunda fase iam tirando a foto e mandando lá no Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, as respostas. Geralmente com a letra deles mesmo, mandava a foto, ou uma atividade que a gente colocava na ferramenta chamada Forms, né, que era tipo um formulário, ele ia lá, clicava nas respostas e valia como atividade também. Gente de Deus, quem tá aí não imagina como que teve que, né, segurar do lado, segurar do outro, nem imagina. Parece que foi simples, né? Mas, tipo assim, a gente montou a guarda aqui, sabe? A gente montou... como a gente tinha as estagiárias, né, mais todo o pessoal do administrativo, a gente não deu suspensão de contrato, a gente colocou eles para darem apoio para os professores, sabe? Teve gente que atuou como cinegrafista, gente como, a gente chamava de equipe, na sala de aula, né? Olha lá, a Tatiana até escreveu, sufoco, foi sufoco mesmo. Nossa, imagina! Imagina, aula de balé, aula de karatê online e tal. E deixar tudo isso funcionando, né? A conectividade. Aí, às vezes, o professor estava lá na casa dele, acabou a energia, igual aconteceu. Aí a gente chamava uma professora substituta ou a professora de inglês, que a gente tem inglês bilíngue, né?
Então a gente tem todos os dias aulas de inglês até o primeiro ano, e todas as turmas têm inglês toda semana, né? Mesmo que não seja todos os dias. E então, às vezes a gente trocava aula de inglês. Não, professor de inglês, vai lá dar aula de inglês que a professora caiu a conexão. Aí a professora pegava o carro, vinha correndo para a escola, montava aqui de novo e tal. Às vezes ia até para uma casa de um parente e tal. Então a gente foi montando, resolvendo. Com certeza, se não fosse a equipe de retaguarda aqui, né, além da coordenação pedagógica, as estagiárias e toda a equipe do administrativo, né, a Linda, a Regina, a própria Tati, a tia Lu, foi a tia Luciene. Nossa, então de parabéns, equipe. Caramba, que coisa legal. Você acaba esquecendo alguém, né? Eduardo, é muita gente. É melhor parar de falar antes, mas todos mandaram muito bem. E aí, com essa preparação, a gente conseguiu, porque olha o que acontece. Se eu simplesmente entregar a sala para o professor, você é professora, você sabe. Imagina, eu falo, Dani, se vira com a sala aí, a sua sala, dá sua aula, aí você lá tá dando sua aula de matemática. Aí, no meio disso, eu vou nem falar do começo, que a pessoa nem consegue entrar na sua aula, né? Vamos supor que conseguiu entrar, mas um deles não consegue entrar na atividade que você colocou, que valendo nota. Então você vai parar de atender 30 alunos para ir lá falar com o pai de um para mostrar para ele que tinha que clicar em tal botão e liberar e que não funciona em tal navegador, alguma coisa assim. Impossível, entendeu? Então, além do professor, tem que ter praticamente uma pessoa por sala, entendeu? Então tinha um professor e uma pessoa cuidando de cada sala. Entendi. Gente, o trabalho foi dobrado, então. Gustavo, me fala agora você. Caramba, a única coisa que economizou foi energia, e olha lá. Agora me fala você como pai. Porque, né, pai de 2 filhos, e aí, como é que você conseguiu conciliar, por exemplo, as distrações lá na sua casa, né, para os seus filhos realmente, assim, conseguir manter esse horário de brincar, porque parece que quando você está, até então, quando está em casa, você está ali no seu lazer, né? Está ali naquele momento. Ir para a escola era aquele momento ali da criança ficar, que tinha as obrigações. E aí, como é que você, qual que é o papel da família, assim, em relação? Eu falo você como pai, mas para a gente abordar um pouco qual que é o papel da família para ajudar a criança, né? O adolescente ou o aluno, né? A aluna, a se manter ali naquele foco, né, para ele não perder, para conseguir manter ali em relação ao ensino. O que você me fala? Isso é algo bastante sério, né, bastante relevante, porque nós, enquanto família, agora não estou falando enquanto escola, estou falando eu como pai, e vou falar em nome de todos os pais. Vou falar em nome de todos os pais que têm filhos, ou 2 filhos, ou 3 filhos, como eu. A gente vinha delegando muito a educação dos nossos filhos para a escola, sabe? E isso não é bom para ninguém. Ou seja, não é bom para a escola, não é bom para nós como pais, e não é bom, com certeza, para os nossos filhos, sabe? Então, até eu fui pego de surpresa por isso. Ou seja, no começo, eu nem acompanhei, porque eu tive que ficar aqui na escola e botar tudo para funcionar, né? Foi muito de repente, né? Eu ia falar uma palavra em inglês que é sudden, e lembrei, só para voltar naquilo que você falou, que é um livro, né? Uma frase, Tom, não sei o que, o autor the way you do anything is the way you do everything. Ou seja, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, super relevante aquilo que você falou da disciplina, sabe? Mas voltando, a gente enquanto família, né, a família vinha delegando muito para a escola a educação dos filhos. E aí, depois de colocar a casa em ordem aqui, né, da escola funcionando, as aulas funcionando, a equipe de apoio acompanhando, os professores dando aula, eu fui na minha casa ver como é que estava os meus filhos, né? Depois da primeira semana, segunda semana, terceira semana. Aí eu fui ver realmente, assim, fraquezas que eles tinham, né, forças e tal, em relação a estudo, né, deficiência, essa parte eles não sabiam e tal. Mas fui ver que muito era porque a gente já não vinha atuando como um pai deve atuar. A educação não é simplesmente da escola. A educação não é... Na escola, paguei, você se vira aí e ensina meu filho a ser um cara inteligente, criativo, resiliente, preparado para o mundo do futuro que está em mudança constante, sabe? Se a família não participar, não vai. Ainda que a criança tire 10 na prova, sabe? Quando a gente teve essa oportunidade de acompanhar as crianças nas aulas, aí que a gente foi ver, seja resiliência, seja algum conteúdo que ficou para trás,
às vezes uma letra que a gente não zelou, deixou de qualquer jeito, poderia estar fazendo uma caligrafia e várias coisas, né? Então eu sinto que esse momento foi bom também para os pais verem isso, valorizarem, né, o mestre, entender que o mestre tem a maestria, que a escola tem seu papel, mas perceber também que o pai tem o seu papel. Porque aí o pai tem que educar como pai e como professor. Antes era ao contrário, o professor estava tendo que fazer o papel de professor e também o papel de pai. Então espero que depois disso todo mundo tenha essa consciência do professor fazer o papel de professor e só um pouquinho papel de pai, e o pai fazer um papelzão de pai e só um pouquinho papel de professor. Pelo menos lá em casa isso já aconteceu, a gente já tomou mais assim, a gente tem mais que acompanhar mesmo, que dar o feedback para a professora e ouvir também quando ela fala, para ajustar onde a gente pode melhorar os nossos filhos. E eu acho que esse vai ser um legado dessa pandemia, assim, pelo menos os nossos pais aqui estão percebendo, assim, escola é escola, família é família, os dois juntos, cria uma criança excepcional, uma criança excepcional que eu digo de perfeita, né, com todas as inteligências múltiplas bem alinhadas, mas é uma parceria, escola e família. Realmente esse momento tem que lembrar disso. Não tem como a gente dissociar isso aí, né, na importância na formação de um adulto sério, de um adulto que vai, né, crescer aí com todas essas habilidades. E realmente a gente estava numa época que ninguém estava entendendo, né, assim, estava todo mundo tão ocupado, com tanta falta de tempo, que agora a gente está com excesso de tempo, e de repente a gente está aí para valorizar o nosso tempo, com o que nós vamos fazer com esse excesso de tempo, né? E semana passada eu fiz uma live com alguns alunos, e para eu entender a parte deles enquanto alunos, como que está sendo a visão deles nessa pandemia. A idade ali foi mais ou menos, acho que tem até alguns aluninhos aqui, eu vi a Letícia entrando, eu vi alguém entrando ali, se tiver depois um beijinho para eles, para entender um pouco a visão deles, né, enquanto alunos, e assim, eu vejo que foi bom para eles também, assim, eu acho que no final das contas, quando a gente passar por isso tudo, todo mundo vai entender o seu papel na sociedade, sabe? O pai vai entender realmente qual é o seu verdadeiro papel enquanto pai, que ele não pode terceirizar. O aluno vai entender também o seu papel enquanto aluno, que também terceirizava até para o próprio professor, que estava sobrecarregado também, sabe? Uhum. E eu acho que a sociedade vai começar a valorizar o papel do professor, que a gente pediu tanto. Nossa, como os professores pediam, gente, olha para nós, sabe? Olha para nós enquanto professor, olha como nós somos importantes na vida de vocês. Então, no fritar dos ovos, claro que, nossa, que época horrorosa a gente está vivendo em relação à saúde, em relação a doentes e tudo. Mas eu acho que a hora que tudo isso passar, porque vai passar, a gente vai ficar aí num saldo muito positivo se a gente conseguir tirar os aprendizados disso, né, Gustavo? E a gente tem que realmente tentar tirar o melhor disso tudo. E eu vejo, assim, que os alunos, eles estão, assim, eles estão muito carentes ainda, né? Eles estão sentindo muita falta dos outros, né? Igual a Júlia, minha aluna, eu falo, a linguagem do amor dela é toque físico. Eu perguntei, Júlia, o que você está sentindo mais falta? Ela falou, nossa, eu quero abraçar minha amiga fulana, minha amiga ciclana, minha amiga beltrana. Então, eu sinto assim... E aí... Ela passar o dia inteiro. Espero que a Júlia tenha um bichinho para abraçar, um cachorro. Pois não, a Júlia é muito engraçada. E aí, assim, e até para eles poderem também entender a importância da escola, que a escola não é chata, que a escola não é só para passar conteúdo, para eles entenderem que a escola também é para eles desenvolverem a empatia, para falar, por exemplo, para aprender a falar em público, para poder desenvolver, por exemplo, a liderança, né, para poder ter a relação entre os colegas, para poder se abraçar de vez em quando. Então, quando a gente voltar para isso tudo, que a gente está numa salada de mistura de papéis agora, mas eu acho que a hora que a gente conseguir voltar, cada um vai conseguir, pelo menos, refletir quais serão os papéis, né, de cada um deles, assim. Eu acho que vai ficar esse saldo, né? Deixa eu ver, assim, minhas outras dúvidas. Bom, maior lição pós-pandemia. Não, antes disso, Gustavo, eu tinha anotado algumas coisinhas aqui.
Bom, distrações em casa. A gente Ah, tem aí isso muita gente penou. distrações. Primeiro que o próprio computador já é uma distração, sabe? Para quem o filho assiste aula no celular, ele assiste no computador, ele dá um Ctrl T, ele abre outra janela, sabe? Eu até recebi um meme, Sim. que era em 1990, fugindo da escola. É tipo assim, cabulando aula em 1990, aí o menino pulando o muro. Aí cabulando aula em 2020. Ele apertando o negócio de bloquear a câmera lá e mudar a câmera e o microfone. Aí a gente cabula a aula, aperta dois botãozinhos, sai da sala. Tipo assim, é muito difícil. E isso é outro motivo que eu aplaudo nossos alunos, sabe? Eu achei que eles iam ser muito mais dispersos, porque é muito fácil você apertar ali e É começar a muito ver outras fácil. coisas no próprio computador que você está assistindo a aula. Mas nada, eles estavam assistindo, perguntava coisa da matéria, lia o livro junto, o material, né? A gente usa o material da FTD. Ai, que Claro, o legal. professor tem que se valer da metodologia ativa, né? Para mandar, sempre tá perguntando para outro, opa, uma hora vai perguntar para mim e tal. Mas funcionou, mas realmente muito difícil, porque tem a distração do irmão do lado, tem barulho da casa, você levanta. No começo a gente tem alguns professores, né, foram bem rígidos, né, e tal, e sérios, e deixa a câmera ligada e tal, tal. Depois a gente afrouxou um pouco e depois aí veio essa técnica, né, de não, peraí, o próprio conteúdo tem que ir fazendo, o menino tem que ficar e vai perguntando e tal. Mas assim, se o menino levantar, for no banheiro rapidinho e voltar, a gente, nesse momento, é um momento de excepcionalidade, né? A gente tem que ter um pouco mais de compaixão, de calma com o pai e tal. É duro, que às vezes passa um de cueca lá atrás, né? Mas, assim, graças a Deus, as crianças que são bem boazinhas, elas perguntaram, tia, posso ir ao banheiro e tal, tal, assim, na medida do Ai, que possível, né? bonitinho. A coisa foi se acomodando. Mas, assim, a gente Ó, teve todo a mundo tem que Thalma ter tá mais falando. paciência, os pais também, né? Tiveram que ter mais paciência com a escola e os professores nesse É, momento. com certeza. A Thalma está falando que alguns defendiam o direito de educar os filhos formalmente em casa. E esse momento mostra que a convivência e o aprendizado com o outro é fundamental. Nossa, muito bem colocado. Que mais uma vez, quando você defende esse direito de educar em casa, mais uma vez você terceiriza, né? Não, traz, pega, eu não quero esse problema para mim, terceiriza, vem aqui, educa que eu não quero esse problema. Agora não. Você não vai trazer ninguém, você vai ter que encarar esse, não é nem problema, essa situação de frente. E aí você, a hora que você encara assim, nossa, caramba, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar presente, né? Eu tinha que estar com meu filho. Então, realmente E o aprendizado de uma criança com a outra é enorme também, assim, a gente não pode negligenciar, ó, Elisandra, ó, mandando um coraçãozinho, valeu, Elisandra. É, o, um grande aprendizado se dá com os colegas de sala também, vendo o outro sim. fazer. Então você nivela, você vê a letra do outro, você vê o desenho do outro. Se você está só em casa, o único feedback que você tem é de um adulto, você está privando a criança de boa parte do aprendizado, de, do aprendizado assistindo a vida, vendo outras crianças fazendo, conversando com o professor, sentindo e tendo espaço para o ócio também, né? Aquela criança que vem com um monte de atividade, ele sabe tudo, ele faz piano, faz isso. O nosso cérebro não foi feito para isso. Então tem um pouco de aula, tem um pouco de descansa em casa, raciocina, aí em casa conversa com o pai da coisa que aconteceu na aula, o pai ajuda, aí no outro dia fala com o professor do negócio que o pai falou em casa, ou que aconteceu na vida dele, o colega dá opinião. Isso é crescimento. A gente cresce e a gente vai empilhando pequenos tijolos até chegar no topo da pirâmide. Eu estava vendo aquele cara do Khan Academy, eu não sei o primeiro nome dele, Mohamed Khan lá, que é o cara que o Bill Gates deu alguns Sei. centenas de milhões de dólares para que ele fizesse. Começou dando aula de matemática, inclusive, né, o cara do Khan Academy. E ele falando isso, o problema nosso é que a gente pega o menino no primeiro ano, imagina a gente fizesse isso com o prédio, pegou o primeiro andar, como é que tá aí? Ah, nota 7, passa. O segundo andar, como é que tá? Nota 6, passa. O terceiro andar, ele falou, imagina quando você chegar na cobertura do prédio, faltando janela no primeiro andar, faltando uma viga no segundo andar, faltando tijolo no terceiro andar, você vai sair passando, sabe? Então, é um risco muito grande, quando você traz para sua casa e vai aprender tudo aqui, já tá, você talvez tirou alguns pilares de sustentação para o crescimento, não só o cognitivo, mas o emocional, para formar um adulto de verdade. Inclusive, eu estou até com esse livro, fazer propaganda dele, não estou ganhando patrocínio, não, mas esse livro é muito Ah, bom. Como como tá criar um adulto.
Como criar o quê? Como Como criar um criar um adulto. adulto? Ah, Como tá. criar um adulto. Liberte-se da armadilha da superproteção e prepare seu filho para o sucesso. Essa mulher, ela que criou aquele conceito de pais helicópteros, né? Que ela trabalhava em Harvard na admissão de novos calouros. E ela foi vendo assim como em 30 anos mudou o perfil. Que antes iam lá já crianças de 18 anos, vai com pensamento de adulto, com autonomia e tal. E hoje em dia não, vai com o pai, o pai faz tudo e vai parece que a criança não consegue. A criança não, já é uma pessoa de 18, 20 anos, mas é uma adolescente que não criou autonomia nenhuma. E ela está justamente criticando esse modelo superprotetor, da gente querer entregar o saber dentro. É como se fosse assim, eu vou te ensinar, eu vou te entregar o andar de bicicleta. O andar de bicicleta só faz andando de bicicleta. Você pode ajudar? Claro, vou pôr rodinha para meu filho não machucar, vou vigiar para que ele não esteja lá, não vai querer aprender de cara já numa colina enorme e cair num buraco gigante. Isso é uma coisa. Agora, a gente tem que dar autonomia, tem que deixar as crianças errarem e tal. E esse, para mim, coaduna com o que você estava falando, sabe? E esse livro é muito bom para isso, recomendo para quem quiser assistir, ler, né? Como criar um adulto tem a ver com isso, assim. Você não enfia na cabeça da criança o conhecimento. Senão, ela fez, inclusive, em cima de um outro artigo que era Criando Adultos, um outro cara, que pelo jeito é famoso também, que ele fala justamente assim, se você criar criança, você vai ter um adulto infantilizado. Quando você cria criança, na verdade, você está criando para ela ser adulto. Se você fizer tudo por ela, der comida na boca dela, fizer a tarefa por ela, ela cita aqui vários casos, né, que o povo faz os TCC, pelos pais fazendo TCC, fazendo um monte de coisa, para eles entrarem nos melhores cursos, nas melhores faculdades, mas no final a pessoa é um adulto frustrado, ela não tem as capacidades mentais, intelectuais, de resiliência para virar uma pessoa adulta de verdade, sabe? Na verdade, eu vejo que hoje a gente está trabalhando muito essa questão da inteligência emocional, que antes não se falava. Nós somos da época, né, Gustavo? Que para vestibular, se você chegasse no cursinho, por exemplo, de bronzeado, alguma coisa assim, você poderia não entrar no cursinho. Então, hoje em dia, já existem, por exemplo, cursinhos que trabalham inteligência emocional, que eu acho fantástico, né? Inclusive, eu conheço um curso que foi super divulgado aqui, de um aluno que passou em primeiro lugar para medicina, saindo, namorando, tendo uma vida normal de adolescente, sem os problemas dele, porque ele conseguiu fazer a divisão equilibrada ali dos horários, né, fazendo isso, assim, tendo realmente o equilíbrio emocional. Então, a gente caminha para uma evolução e de repente, antigamente isso não tinha, a gente veio no excesso de proteção, né? Antigamente as pessoas não podem passar por nenhum tipo de frustração, e aí a gente tem alguns adultos aí, quase que crianças ainda mentalmente, e realmente a gente precisa trabalhar isso, né? Então, você tem mais algum outro livro que você recomenda, que você chegou com algum curso ou não, Gustavo? Eu sei que você é um cara super curioso aí. Esse do John Kepler é legal também, Educando Filhos para Empreender. É porque ele tá virado, mas quando você fala, depois eu vou colocar nos comentários. Do John Kepler Braga. Esse cara, o filho dele foi no Shark Tank, ele é muito legal. Esse cara é palestrante, famoso aí, tem várias empresas, empreendedor de sucesso. E o filho dele foi no Shark Tank, né? E o filho dele vendeu lá, eu falei, rapaz, esse menino com 11 anos de idade já vende melhor que eu, que menino. Aí depois eu vi o TED do John Kepler, né? Ele contando sobre isso. Não sobre o filho dele, na verdade, ele estava dando uma palestra muito legal. E eu falei, cara, ele é o pai daquele menino e tal. Aí quando ele falou que tinha sido, cara, eu quero, porque se eu conseguir criar meu filho igual ele criou o filho dele, um menino arrojado, sabe, inteligente, fala bem e tal, não transforma o medo em paralisação, sabe? O medo ele enfrenta e tal. E ele perdeu, na verdade, pelo que eu me lembro, não compraram a empresinha dele lá e tal. Mas, cara, vida que segue, sabe? Mais um aprendizado, o menino vai longe, sabe? Aí eu comprei o livro porque eu achei legal e é nessa linha, sabe? Falando como que ele fez para o filho dele ser do jeito que é, sabe? Bem bacana também. Legal demais. Gustavo, faltam 10 minutinhos aí pra gente terminar. Minha última pergunta para você é a maior lição aí que vai tirar após pandemia. O que você acha que vai ficar? Bom, acho que são vários, né? Tipo assim, a escola que a gente sempre tenta trabalhar o pensamento
criativo, pensamento crítico, mas a gente percebeu, todo mundo já vinha percebendo, né, que não é só cognição, é emoção também, é motricidade, é esportes, é artes, a gente tem aula de teatro aqui, cultura, sabe? Educação é multidisciplinar, são inteligências múltiplas. E eu acho que a maior lição de tudo isso é aquilo que a gente estava dizendo, é a valorização do mestre enquanto maestria, enquanto instrutor, e o pai perceber que o conhecimento ele vem junto com uma série de meandres que vai formar o filho, vai estar formando esses adolescentes do futuro, ou seja, vão ser os próximos políticos, vão ser os próximos médicos, vão ser os próximos advogados e os próximos professores também. Então, o que a gente espera é que fique essa lição, né? Eu recebi um meme lá falando que revolucionou a tecnologia na sua empresa. Foi o CEO? Foi a diretoria? Foi o investimento, o capital, investidores anjos ou foi o coronavírus? O coronavírus é o que revolucionou a tecnologia, né? Agora, no âmbito escolar, fica essa lição, né? De que, assim, a tecnologia por si só não forma os seres humanos. Seres humanos formam seres humanos. E a tecnologia são instrumentos que vão ajudar a apoiar nessa formação, sabe? E a gente espera, agora a gente viu que várias coisas podem ser mais fáceis, né? Ou seja, a oração da cognição pura pode até ser só uma videoconferência, pode ser AD, talvez a gente no futuro veja que não precisa de tanto tempo de aula o tempo inteiro em relação à transmissão passiva de conteúdo, mas precisa de bastante tempo da transmissão de conhecimento, a inteligência social mesmo, como se comportar em grupo, os valores, entender os limites das outras pessoas, os seus. E eu acho que é nessa linha que ficam os maiores aprendizados, nessa valorização do professor, da escola e da família como partícipe no processo de criação dos alunos. Para mim, acho que esse vai ser o maior legado. As tecnologias, muito bom, sou da área, né? Tipo assim, bom a gente saber que é possível usar, mas mais ainda a gente perceber que é imprescindível o presencial. Na verdade, aquilo que pode ser, aquilo que as máquinas podem substituir, elas vão substituir, né, Gustavo? Aquilo que é mecânico. Mas aquilo que envolve sentimento, aquilo que envolve troca, aquilo que envolve... Isso não, é o que você falou mais cedo, a respeito de outras profissões, que tá mecânico, aquilo lá a gente já pode olhar com outros olhos, porque isso aí tá caminhando para serem profissões já, né, arcaicas. Então tá, queridíssimo, nossa! Nós como professores, como educadores, como escola, vocês, nós, eu acho que a gente está percebendo, mas felizmente agora o cliente também começa a perceber que não é só mais essa formação instrutiva, sabe? Que a gente já tem que preparar essas crianças com essa capacidade. Eu estava vendo as escolas finlandesas, já tem aula de YouTube lá nas escolas finlandesas, sabe? Antes da pandemia, já tinha aula, essa cultura maker, da criança construir suas próprias coisas e tal. Porque no futuro é com isso que eles vão trabalhar. Eles vão precisar, parece que 25% das profissões vão ser influenciadores digitais, ou seja, isso que a gente está fazendo aqui agora é corriqueiro, é por causa da pandemia, mas não é só isso, é tendência, a vida vai ser assim, sabe? E para isso tem também que ter certas inteligências, certas capacidades. E as escolas vão ter que se preparar para isso. A gente tem que mudar um pouco agora também, além de entender que, bom, os alunos participando, a família participando, mas a gente tem que também entender que o mundo é esse e a escola também tem que ajudar a preparar as crianças para esse mundo do futuro. Pensar diferente, é o tal pensar fora da caixa, né? A crise é um catalisador, né? O que aconteceu foi só acelerar o que já vinha acontecendo, já ia acontecer isso. Então a crise está catalisando para que a gente agora tenha os olhos voltados para isso, para ter uma boa plataforma educacional, para ter um bom amparo de tratativa emocional também para as crianças e está envolvendo tudo isso junto em atividades práticas para que quando tiver outro coronavírus, todo mundo já, não, beleza, já se instala por aqui, eu já aprendo por aqui, eu já interajo socialmente por aqui, naquele joguinho eu já posso brincar assim também, tá? Não vai ser tão traumático, provavelmente, quando tiver outra semelhante. Espero que não tenha ainda, né, na nossa vida. Ai, tomara. E que volte logo, que a gente já está sentindo falta de sala de aula. E da escola Mas cheia. Como diz o prefeitão Iris Rezende, os transtornos passam e os benefícios ficam. Ficam. É isso aí, Gustavo.
Gustavo. Mas olha, brigadíssimo. Foi Foi eu que muito agradeço. bom. Nossa, que bate-papo gostoso. Tenho certeza que a gente vai sair daqui, né? Quem participou, quem foi assistir depois também, vai sair daqui melhor, que é o intuito mesmo, tá? Mas Uhum. obrigada. E é isso. Depois a gente Foi, eu marca outro agradeço. bate-papo, que a live já tá acabando, tá? Espero que cada vez mais a gente valorize o ser humano, né? Mais as pessoas e menos as coisas, e que essa crise vai fortalecer os fortes e enfraquecer os fracos, infelizmente, né? Espero que os países como o nosso, que são subdesenvolvidos, não saiam muito mais fracos do que os outros, que a gente consiga se reerguer, se botar num patamar econômico e competitivo, não só social, mas que a gente volte a olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crianças, olhar para os nossos amigos, olhar para as nossas famílias, que esse seja realmente o grande legado da pandemia. Nosso aprendizado, né? Isso. Então tá, queridíssimo. Um beijo Valeu. pra Muito você. obrigado. Bom restinho de Foi um prazer, semana. tá? Um Eu já tinha feito prazerzão. várias lives, mas não essa do Instagram conversando. Eu tinha feito Foi live bom, ué. conversando, essa foi a minha primeira. Achei bem legal. Obrigado, viu? Vou fazer mais vezes. Ai, ai. Tchau. Beleza. Um abraço. Um Até mais. abraço. Até. Tchau.